Muito bem, gente, 10h14 da manhã aqui no Rio de Janeiro, vamos falar sobre Bitcoin, quero trazer alguns comparativos e falar sobre o mercado de maneira geral, então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e me segue no Instagram, @GabsCryptolite, só escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela para você. Esse vídeo é muito importante de hoje porque eu quero trazer um comparativo que pode indicar uma excelente oportunidade para vocês, então vamos lá. O mercado, de maneira geral, e principalmente focando no de criptografia, se recuperou depois daquele fundo do Bitcoin em $49 mil, daquele temor de uma recessão global, que levou todo mundo à beira do colapso, digamos assim, e levou aquele crash absurdo do Bitcoin. Bitcoin, nesse momento, a $60 mil, chegamos até a bater $62 mil, quase 63, 62.700 essa faixa. O Bitcoin se recuperando muito depois desse fundo, como eu falei. Ethereum buscou $2 mil, abaixo de 2 mil ali, se recuperou bem, já está em 2.600. Solana, que tinha feito fundo lá em 109, excelente oportunidade de compra, rapidamente voltou de maneira elástica ali para a região de 155 nesse momento. A XRP é a única moeda que apresenta uma queda um pouco maior hoje, 5%, mas isso foi pela grande alta que a gente teve recentemente da XRP de mais de 26%, por conta da vitória, pode-se dizer assim, porque foi comemorada uma vitória da multa que a XRP sofreu de apenas 125 milhões como multa. O resto do mercado todo positivo, o mercado tradicional também positivo, Nvidia subindo 6%, Amazon 1,8%, Tesla, enfim, a Apple também operando depois da queda de 8% lá por conta da venda das ações da Buffett. O mundo já está reagindo de forma positiva e o índice de medo e ganância saiu do medo extremo ontem, lá na casa do 20, chegamos a atingir 14, já para o neutro dos 48, e quem viu minhas análises não vendeu, não foi mão de alface, porque não fazia o menor sentido o que estava acontecendo. Então, antes de começar a falar do Bitcoin de maneira geral, eu quero trazer isso aqui para vocês. Esse aqui é o VIX, que é o índice de volatilidade do mercado, de maneira geral, né? O que acontece? A última vez, eu trouxe para vocês nas últimas análises, fazendo o crash de 2008, o crash da pandemia e recentemente esse último crash aqui. E eu quero trazer o que aconteceu com o preço do Bitcoin nesse último grande crash que teve na pandemia de Covid, lá em março de 2020, com o crash de ontem, que formou desse último crash da Bolsa, que formou essa armadilha de urso lá, fazendo fundo em $49 mil. Eu quero fazer essa análise para vocês. Aqui vocês podem ver que o preço bateu ali a casa dos 80, né? Na verdade passou de 80, isso foi em março, lá no dia 19 de março, e a gente fez nessa segunda-feira, na verdade, o preço rompeu ali patamares de 60 nesse índice. E isso não é uma coisa que acontece sempre. A gente volta aqui e vê que esse índice não atinge patamares tão altos assim. Somente com uma volatilidade muito grande. A gente viu o Bitcoin sair de 49, buscar 55, voltar para 52, voltar para 50, voltar para 56, voltar para... Foi uma loucura de volatilidade, não só no mundo gráfico, no mundo criptoativo, no mundo criptográfico, mas também de maneira geral. Quando isso aqui aconteceu em 2020, foi isso aqui que aconteceu no preço do Bitcoin. Esse aqui foi o momento em que o VIX bateu lá a faixa dos 80, tá? O Bitcoin fez a mínima em $3.850, lá em março de 2020, quando o VIX estava na casa de 80. Isso aqui foi um medo total no mercado, muita gente achando que o Bitcoin não era mais uma boa opção, estava tudo desesperado. O Bitcoin não tinha tido uma alta tão exponencial, mas ele chegou a $13 mil em junho, de 13 mil para 3.850. É consideravelmente um patamar grande. Se voltássemos lá a 2017, o Bitcoin chegou a fazer $19 mil, $20 mil. Então, assim, depois disso tudo, desse caos completo que o índice VIX indicou essa volatilidade, o que o Bitcoin fez? Ele subiu num período aí de 440 dias, 430 dias, subiu 1.664%.
foi uma curva exponencial absurda e levou lá o Bitcoin ao topo na casa de 64.895. Então, no momento em que vimos esse índice apresentar isso, esse fundo, o Bitcoin estava 3.850. Em um ano, o Bitcoin buscou 64.895, 1.664% de alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse índice, como foi lá em 2008 também com aquela crise, ele indica, historicamente falando, excelentes oportunidades de compra. Geralmente, quando isso acontece, o ativo ele fornece compras absurdas, momentos de compras e exponencial retornos absurdos. Então, é um ponto que vocês têm que levar com carinho e não ficar desesperado, tá? Não fiquem desesperados, porque isso, se a história se repetir, e ela tende a rimar, isso é uma coisa boa, digamos assim. Então, vamos lá, sem mais, vamos falar do gráfico do Bitcoin aqui plotado no diário. O Bitcoin hoje fez a mínima em 60.204 e a máxima em 61.740. Bitcoin nesse momento, como eu já tinha reportado para vocês, veio tocar aqui a região de 0,5 de Fibo e respeitou essa região. Respeitou, porque essa região ela faz uma congruência com a nossa MM200. O Bitcoin, nesse momento, tenta voltar para cima da MM200. Lembro vocês que o preço operar, cruzar a MM200 para cima, indica alta, é um indicativo de alta a médio / longo prazo. Então o Bitcoin segue tentando romper a nossa MM200 e buscar esse indicativo de alta, tá? Isso acontecendo, o Bitcoin nesse momento opera dentro da nuvem de Shimoku e tenta romper a upper da nuvem de Shimoku para operar aqui em cima, buscando essa resistência aqui na casa dos 64 mil dólares, tá? Muito provavelmente o preço do Bitcoin ele vai continuar tentando romper essa resistência da MM200, mantendo os 60 mil dólares como suporte, até porque o 60 mil não é só o suporte dos 60 mil, a gente tem a região de 0,382 de Fibonacci como suporte, e nesse momento toda essa região roxa aqui como suporte forte, né? O Bitcoin historicamente manteve essa região como suporte, rompeu naquele fundo em 49 mil dólares e rapidamente voltou para cima, tendo essa resistência novamente como suporte hoje. Então, num cenário apocalíptico, o Bitcoin poderia entrar nessa região e vir buscar até aqui a casa de 57, 58 mil. Não acredito que isso vá acontecer. O que eu acredito é que a gente navegue aqui no dia de hoje entre essa nuvem, se nada acontecer, entre a nuvem de Shimoku, tá? Que a gente venha buscar novamente o estresse nessa região, fazendo conferência com o estresse aqui, tanto na região de 0,382, quanto com a lower da nuvem de Shimoku. O preço provavelmente vai lateralizar entre isso aqui hoje, podendo, quem sabe, tentar romper a nossa MM200 e operar aí acima ali dos 61 até mesmo 62 mil dólares, tá? É a expectativa do dia de hoje. Sendo otimista, o que poderia acontecer? A gente poderia vir buscar a mediana da banda de Bollinger e a mediana do canal de Keltner, tá? O canal de Keltner se encontra um pouco mais abaixo, a gente já está nesse momento nela, aqui na região de 61 mil dólares. Então, se a gente for buscar a mediana da banda da banda de Bollinger, ela se encontra ali na região de 63.300 e pouco, tá? Justamente fazendo congruência com essa região de 64. Então, sendo otimista, a expectativa é que o Bitcoin rompa essa região de 0,5 e venha buscar aqui os 63.300, 63.400, quiçá 64 mil dólares. Tá? Sendo negativo, como eu já reportei, vir buscar aqui a lower na região de 59 e 60 mil dólares. Então, muito provavelmente a gente vai ter essa lateralização do Bitcoin no dia de hoje, para posteriormente buscar essa alta mais elevada. Enquanto isso, no mundo tradicional, vamos ver o que está acontecendo no giro de notícias.
Democratas dos Estados Unidos lançam uma campanha de criptomoedas para Kamala Harris. A Kamala Harris perde popularidade por conta, para o Trump, por conta do setor criptográfico. A Kamala Harris recentemente não negou que chamou o Bitcoin de dinheiro de criminosos, não se pronunciou sobre isso, então muito provavelmente, apesar de ter caído no esquecimento, foi verdade, talvez não com essas palavras em si, mas algo pessimista. E eles estão percebendo que os democratas percebem que precisam dos votos do setor criptoativo para liderar essa eleição contra o Trump. Então eles criam essa campanha para tentar trazer, por mais que a Harris em si não tenha se pronunciado, não tenha falado positivamente sobre o setor criptoativo, a assessoria dela buscou o CEO da Ripple, o bilionário Mark Cuban, para tentar iniciar essa campanha e trazer os 40 milhões de eleitores americanos que possuem ativos. Então, muito provavelmente, se ela ver que isso não está surgindo efeito, é muito provável que os democratas e a própria Kamala Harris sejam um pouco mais maleável no setor criptoativo. Enquanto isso, Donald Trump joga com esse crash que teve no mundo e prevê uma crise financeira global e uma terceira guerra mundial caso ele não seja eleito, caso os democratas continuem no poder. Diz ele que os democratas estão levando os Estados Unidos e o mundo para essa crise, para a terceira guerra, visto que a gente viu o Biden ser um pouco fraco, principalmente frente à Rússia e à Ucrânia. Eu lembro para vocês que quando surgiu aquelas ameaças lá atrás, em 2022, quando a Rússia ameaçava invadir a Ucrânia, o Biden disse que se ele visse uma bota de soldado russo em território da Ucrânia, a OTAN iria responder. Basicamente, a Rússia invadiu a Ucrânia, está aí até hoje nessa guerra, a Ucrânia recentemente invadindo o território russo, e não foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos atuou de forma indireta na guerra. Acredito que com Trump não seria diferente, não vejo os Estados Unidos indo para uma guerra direta contra a Rússia, mas o Trump diz que o Biden era um presidente fraco e que ele, se for eleito, ele acabaria com a guerra na Ucrânia. Não sei como, talvez fazendo a Ucrânia, cortando os recursos dos contribuintes americanos e o financiamento da guerra, fazendo a Ucrânia se submeter à Rússia de alguma maneira. Isso, para mim, não seria uma vitória e um fim da guerra, seria uma derrota, ao meu ponto de vista. Mas a verdade é que os Estados Unidos não têm grana, os contribuintes não têm mais como ficar financiando tanto a guerra de Israel quanto a guerra da Ucrânia ao mesmo tempo. Além disso, impor mais sanções à Venezuela por conta do golpe que o Maduro está fazendo. E além disso, a gente tem toda a tensão correndo entre a China e Taiwan. A China fazendo exercícios militares constantes em mares de Taiwan, em zonas territoriais de Taiwan. Essa expectativa da China até mesmo fazer uma incursão e invadir território de Taiwan. Os Estados Unidos não tem como, a OTAN em si não tem como financiar tantos colapsos mundiais o mundo está vivendo. Essa possível hecatombe, recentemente a gente viu mísseis nucleares podendo ser, esse burburinho de que a Rússia teria como usar satélites para disparar mísseis nucleares, tá? A gente sabe que o próprio Israel também possui ogivas nucleares, apesar de oficialmente negar. Então, até mesmo a guerra contra o Irã, contra o Líbano, contra o Hamas, contra o Hezbollah, poderia se tornar uma guerra nuclear. Depois que os Estados Unidos, que Israel fez a baixa lá do dono, do líder do Hezbollah, muito possivelmente a gente vai ter uma guerra um pouco pior contra o Irã, contra o Líbano, e é por isso que os Estados Unidos mandaram mais caças, mandaram mais porta-aviões, mandaram mais frota para tentar defender o território israelense no meio daquele mundo muçulmano, né? No meio daquele mundo de liderados por terroristas em si. Enquanto isso, a gente vê a Europa sofrendo com a imigração, sofrendo, não com a imigração em si, porque a imigração em si não é um problema, mas a imigração desenfreada, sem o menor tipo de verificação de antecedentes, sofrendo com manifestações até mesmo agressivas, tanto
dos extremos da extrema-direita, quanto de grupos pró-Hamas, pró-Hezbollah, pró-Palestina. Então o mundo está nessa expectativa, talvez, de uma terceira guerra mundial, e politicamente falando, o Trump lida com isso. Enquanto isso, o Banco do Japão, que viu a Nikkei cair 13%, viu tudo colapsar junto com o mundo, diz que não vai mais mexer em taxas de juros, nem em aumento, nem em corte, que se o mercado se mantiver instável, não tem o que o Banco do Japão fazer quanto a isso. O Banco do Japão vai manter a estabilidade. E influências brasileiros, enquanto a gente viu o sócio do Bruno Perini, Thiago Negro, vender toda a sua posição em Bitcoin, diz ter feito um bom negócio, o Bruno Perini diz aqui que comprou mais Bitcoin, aproveitou a oportunidade. Ele, que é um pró-cripto absurdo, já expôs que mais de 80% da sua carteira de investimentos está em Bitcoin, está em cripto. Então, além disso, ele lamentou que não conseguiu comprar no fundo de $50 mil, mas basicamente comprou mais. Então, eu reporto para vocês, todos os grandes influencers, com exceção do Primo Rico, com exceção lá do Lorde Vinheteiro, estão comprando Bitcoin, aproveitaram. Então vocês precisam estar bem posicionados. Ao meu ponto de vista, é mais arriscado não estar bem posicionado nesse momento do que surfar uma queda, por exemplo. Mercados explodem, então a melhor preparação é ter um plano para comprar no medo e vender na euforia. Como eu disse para vocês, é sempre o melhor comprar no medo extremo e vender na extrema ganância. O índice do Fear and Greed é um excelente indicativo para compra. Não deixem ser liquidados, não deixem o medo das sardinhas jogar em você. Quanto a isso, Donald Trump Jr. está lançando uma plataforma de criptomoedas para enfrentar os bancos. Recentemente ele disse que não gosta muito de memecoins, que não está envolvido no projeto da memecoin do Trump. Isso fez a memecoin do Trump despencar, a memecoin também do Campai despencar em meio a essa controvérsia por conta do Donald Trump Jr., mas o fato é que ele pretende lançar uma plataforma de criptografia. A gente tem um filho do futuro presidente dos Estados Unidos lançando essa plataforma de criptografia. Esse é o novo normal no mundo. Enquanto isso, o Bitcoin nada mudou no semanal e no mensal. A gente continua com essa bandeira de alta, com um mastro bem definido, com as nossas cunhas bem definidas aqui, que vai levar a uma alta exponencial do Bitcoin. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Curte esse vídeo, comenta aqui que outros criptos ativos vocês querem. Mais tarde tem Solana, Avax, Toncoin, Ethereum, SDAO. O que vocês pedirem eu faço. Só comentar aí e não se esqueça de curtir o vídeo. Bons trades!